No primeiro capítulo do livro de Esdras, somos apresentados a um período crucial na história de Israel, marcado pelo retorno dos judeus do exílio babilônico. Este capítulo começa com uma declaração do rei Ciro da Pérsia, que havia conquistado Babilônia. A proclamação de Ciro é vista como o cumprimento da palavra do Senhor, que havia sido anunciada pelo profeta Jeremias. Ele decreta que os judeus podem retornar a Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. O contexto histórico é importante para entender a profundidade deste evento. Após a queda de Jerusalém e a destruição do Templo de Salomão, os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Esse exílio durou aproximadamente 70 anos, conforme predito pelos profetas. Com a ascensão do Império Persa sob o comando de Ciro, um novo capítulo se inicia para os judeus. Ciro é descrito como um rei benevolente e tolerante, que permitia aos povos conquistados a prática de suas religiões e a reconstrução de seus templos. A narrativa de Esdras nos informa que o Senhor moveu o coração de Ciro para fazer esta proclamação, destacando a soberania de Deus sobre os reis da terra. Este movimento divino é fundamental para entender que o retorno não é apenas um evento político, mas um cumprimento de uma promessa divina. Ciro, então, não só permite, mas encoraja os judeus a retornar, oferecendo ajuda material para a reconstrução do templo. O texto continua listando os líderes de Judá e Benjamim, os sacerdotes e os levitas que se preparam para voltar a Jerusalém. Essa liderança é crucial, pois eles são os responsáveis pela organização do retorno e pela condução espiritual do povo. Os vizinhos também contribuem com prata, ouro, bens e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus. Esta generosidade reflete um reconhecimento da importância do templo e um apoio ao retorno dos exilados. Ciro também devolve os utensílios do templo que Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. O tesoureiro Mitredat é encarregado de contar e entregar esses itens a Sesbazar, o príncipe de Judá. A lista inclui 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, entre outros itens, totalizando 5.400 utensílios. Esta restituição simboliza a restauração da adoração no templo e a continuidade da fé judaica. O primeiro capítulo de Esdras não só narra um evento histórico, mas também destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. A libertação dos judeus e a reconstrução do templo são vistas como atos de redenção e restauração. Comentadores ressaltam a importância do decreto de Ciro, explicando que a política persa de permitir a volta dos exilados e a reconstrução de templos se encaixava em sua estratégia de governança. Ele buscava a lealdade dos povos conquistados, permitindo a liberdade religiosa e cultural. Essa abordagem contrastava com a de Nabucodonosor, que havia destruído o templo e exilado os judeus. Ao narrar o retorno dos exilados, a ênfase está na preparação e no apoio mútuo entre os judeus e seus vizinhos. Este apoio pode ser visto como um sinal de que o retorno era um movimento reconhecido e incentivado pela comunidade maior, não apenas um desejo de um grupo isolado. Os utensílios do templo mencionados têm uma importância simbólica e prática. Eles representam a continuidade da adoração e dos rituais no novo templo, ligando-o ao templo de Salomão e à tradição de adoração estabelecida por Deus. A devolução destes itens também reflete a seriedade e a oficialidade do decreto de Ciro. Historicamente, o retorno dos exilados e a reconstrução do templo marcam o início do período do Segundo Templo, uma fase crucial na história judaica. Este período é caracterizado por uma renovação da identidade e da fé judaica, mesmo sob domínio estrangeiro. O apoio de Ciro e a contribuição dos vizinhos refletem uma mudança nas relações internacionais e uma abertura para a prática religiosa dentro do Império Persa. No contexto da narrativa bíblica, este capítulo destaca a intervenção divina na história humana. O movimento do coração de Ciro por Deus mostra que ele está no controle, mesmo em meio a grandes impérios e poderes terrestres. O retorno dos exilados não é apenas uma questão de política externa persa, mas um ato de cumprimento profético e de restauração divina. Os costumes da época também são refletidos nas listas detalhadas de itens e nas práticas de contagem e entrega. A meticulosidade com que os utensílios do templo são contados e entregues destaca a importância da ordem e da precisão na adoração e nos rituais religiosos judaicos. Estas práticas refletem uma sociedade organizada, com uma clara divisão de responsabilidades e um forte senso de comunidade e cooperação.
A decisão de Ciro de apoiar a reconstrução do templo pode ser vista como parte de uma política mais ampla de apaziguamento e integração dos povos conquistados. Ao permitir a reconstrução do templo, Ciro não só ganha a lealdade dos judeus, mas também fortalece sua posição como um governante justo e benevolente. Em resumo, o primeiro capítulo de Esdras não só narra a proclamação de Ciro e o retorno dos exilados, mas também destaca a soberania de Deus, a fidelidade divina e a importância da adoração e da identidade judaica. A narrativa enfatiza a intervenção divina na história, a importância da comunidade e do apoio mútuo, e a continuidade das tradições religiosas judaicas através da restauração do templo e dos seus utensílios. Este capítulo serve como uma introdução poderosa à história do retorno dos exilados e à reconstrução do templo, estabelecendo o tom para os eventos subsequentes e ressaltando a centralidade da adoração e da fidelidade a Deus na vida do povo judeu.